Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar sobre a postura de meditação. Vou trazer aqui para vocês a postura mais tradicional. Só que antes disso, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o assunto, porque muitas pessoas falam da sessão formal, que é exatamente isso, sentar na postura tradicional, e a meditação que a gente faz ao longo do dia. Ambas são importantes. É importante que você tente meditar o máximo que você puder do seu tempo livre enquanto você está fazendo as suas tarefas, enquanto você está lavando a louça. Às vezes você está trabalhando, mexendo no computador, para um pouquinho assim, alguns segundos e medita, tá? De acordo com a técnica que você estiver utilizando, que foi te passada. Sempre que você lembrar ao longo do dia, faça, independente da postura, ok? Nessas situações, o que a gente chama de meditação informal, não importa se você está roculando ereto, se você não está, se você está deitado, se você está andando, sempre que você lembrar, faça. Se você estiver fazendo alguma tarefa em que você possa manter um estado meditativo, como o exemplo que eu acabei de citar de estar lavando uma louça, limpando a casa, faça. Tente estar em um estado meditativo, tá certo? A prática informal e a formal elas se complementam. Tanto é que depois que você termina a prática formal, você deve tentar manter o máximo possível aquele estado que você conseguiu alcançar ao longo do resto do dia. Óbvio que no início você não vai conseguir fazer isso daí por 5 minutos, mas depois de um tempo isso vai aumentando. Esses 5 minutos vão se tornar 20, depois 30, porque a ideia é que isso ocupe a maior parte da sua consciência acordada, ok? Agora, tendo esclarecido esses pontos, eu quero apresentar para vocês a postura formal de meditação, que é a mais utilizada, que é a gente sentar com as pernas cruzadas em posição de lótus, ok? Essa posição, ela tem 7 pontos. Obviamente que, começando com os pés. Você pode posicionar os seus pés de 3 maneiras. Ou um na frente do outro, né? Assim, de forma paralela, ou você pode colocar apenas um deles apoiado na outra perna, ou você pode fazer a lótus completa, onde você apoia os dois pés, né, na coxa, né, o pé esquerdo na coxa direita e depois o pé direito na coxa esquerda, ok? Eu não recomendo muito a lótus completa para quem já tem mais uma idade, tem problemas de flexão, problemas de flexibilidade. Aí, nesse caso, eu não recomendo essa posição. Pode te dar problemas no joelho, na canela, tá? Costuma dar problema no tornozelo, então não recomendo. Eu acho que a posição mais adequada é a meio lótus, quando você coloca, né, apenas uma perna por cima da outra, e ainda assim não recomendo que coloque na coxa, tá? No caso da meio lótus, coloque ela apenas em cima da panturrilha da outra perna. E a perna que está embaixo, a planta do pé, não coloca ela por baixo do posterior da outra perna. Não coloca a outra perna por cima dela. Você vai reparar que parece que fica um espaçozinho onde você consegue acomodar a sua perna sem colocar, quer dizer, o seu pé sem colocar a outra perna por cima. Por que, que é essencial você tomar cuidado com isso? Porque senão você vai acabar prendendo a sua circulação, tá certo? Então, isso daí é um ponto crucial, ok? Depois disso, você precisa reparar muito a questão do seu quadril, a altura do seu quadril, tá? Não recomendo você sentar direto no chão, porque isso não é algo cultural nosso, então a gente não está acostumado a fazer isso, exceto quando a gente é criança, né, lá no jardim de infância, que a gente senta com perninha de índio. Aí, enquanto a gente é criança, a gente consegue fazer isso, mas depois de adulto não dá. Então, eu recomendo que você coloque um travesseiro por baixo de um modo que o seu quadril ele fica em uma posição superior em relação aos seus joelhos. Isso vai melhorar a sua circulação sanguínea e também vai aumentar a estabilidade da sua coluna. E é até um hack, porque você vai conseguir fazer uma espécie de banquinho com a sua lombar, né? Você vai conseguir sustentar o corpo por cima da sua lombar, tá? Então isso é muito interessante.
para a gente poder ter uma postura estável e conseguir ficar horas ali meditando, tá certo? Então, a coluna ela vai precisar se manter ereta, mas não é ereta estilo quartel, que a gente faz aquele peito de pombo. Não, é ereto, reto, normal, natural, como eu tô, e não peito estufado, porque isso vai te causar também problemas na lombar. É apenas aqui, ereto, normal, tá certo? A coluna ela tem um papel fundamental, porque dependendo da inclinação que você dá para ela, isso pode influenciar o seu humor e os tipos de pensamento que você vai ter. Se você meditar torto, você vai começar a ter pensamentos estranhos, sabe? Pensamentos esquizoides, meio dissociativos, mas calma, não se preocupem, tá? Eu tô falando disso a longo prazo, é uma questão que favorece essa tendência, não é que tipo, fiquei aqui sentado por 30 minutos com a coluna assim meio tortinha e aí eu já virei maluco. Não, tá, gente? Não é isso. Eu tô falando de tendências. Então, é bom a gente estar sempre ereto. Se a gente ficar com a coluna muito curvada para frente, a gente vai prender a circulação e a gente vai ter tendência a ter pensamentos mais tristes, mais sombrios. Para trás, aqui, você vai ter a tendência a ter dores abdominais, né, por causa da musculatura, é difícil dela sustentar, e você vai começar a ficar ansioso. Mas, novamente, vou repetir, tá? Isso é uma tendência que pode ser desenvolvida a longo prazo. Não é que você faz uma vez, não é a coisa que você tem que se preocupar tanto assim, tá? Se preocupe só em levar a sério essas coisas, tá bem? Os ombros, nem curvados e nem muito abertos, ok? Relaxado, natural, ó. Solta os ombros, entendeu? Relaxado, do jeito que eu estou fazendo aqui, né? Igual eu estou aqui conversando com vocês, é uma postura bem natural a questão dos ombros, tá? Nós temos também uma outra parte que é muito importante, que é o aspecto das asas das costas e das mãos, né? Esse aspecto ele está interligado. Se você tiver costas muito largas e você ficar assim, muito tenso, com o braço muito colado, você vai começar a ter problemas para respirar enquanto você medita. Porque é natural que durante a sessão o nosso ritmo e a quantidade de ar que entra nos nossos pulmões diminua. Você vai respirar de forma mais lenta. Então você começa a perceber que pode se tornar insuficiente. E isso pode, inclusive, fazer com que você entre em estado de torpor, sonolência. Então, é muito importante você prestar atenção nisso se você tem as costas largas, se você malha. Então, o que você vai fazer é a posição do abutre, que a gente brinca, né? Você vai abrir para frente aqui, ó, dessa maneira, tá certo? Costas abertas e não fechadas aqui. Abertas e os braços aqui caindo pelas laterais. As mãos, uma em cima da outra. Ou se você tiver dedos curtinhos, né, e caber no seu colo, você pode fazer aqui assim. É o Dhyana Mudra, o Mudra da equanimidade. Mais popular, igual você vê nas imagens de Buda, é isso aqui. Tá certo? E aí você vai repousar a sua mão no colo com as costas abertas, ok? Próximo ponto, o queixo. Para onde ele aponta. Na verdade, essa questão tem mais a ver com a postura da cabeça, porque, obviamente, né, o seu queixo ele vai apontar de acordo com a inclinação do seu pescoço. Então, isso é muito importante, complementando aquilo que eu tinha falado da coluna. O seu queixo, ele tem que estar aqui, ó, nessa posição. Faz o seguinte, mede com o seu polegar. Coloca o polegar aqui assim, né, enquanto você não estiver habituado, e o seu queixo tem que estar paralelo. Aqui, ó, dessa forma, apontando para baixo, tá? Não é nem aqui para frente, nem aqui, ó. Aqui, obviamente, você não vai conseguir respirar. E também vai fomentar aqueles pensamentos mais depressivos, mais tristes. E você, se você estiver aqui, você vai ter uma tendência a ficar mais ansioso. Por incrível que pareça, é muito mais comum as pessoas fazerem isso aqui para meditar do que isso aqui. Porque, de fato, isso aqui até alonga, né, a via respiratória
Então, pode facilitar um pouco a respiração, mas mesmo assim eu não recomendo. Eu recomendo que você trabalhe essa questão da respiração através da questão das asas, né, da abertura das costas, tá? Da postura e não do queixo. Se você ficar com a cabeça muito lenta, você vai ficar muito abaixada, perdão. Você vai ficar muito sonolento. E se você ficar com a cabeça assim, vai ficar muito agitado. Na verdade, isso pode até ser um macete, tá? Quando você tiver com bastante sono, você estiver em torpor, você pode experimentar fazer isso. Você pode levemente levantar o seu queixo. Isso vai sim, por incrível que pareça, te ajudar a, a sair desse estado de torpor, dormência. Então você faz assim um pouquinho e fica ali alguns minutos. Quando o estado passar, você volta para a postura normal, tá ok? Isso tudo, tanto essa parte quanto a da postura da coluna, isso tem a ver com a espinha, com toda a sua terminação nervosa, da, da sua dorsal inteira, né, até a sua espinha. Porque o cérebro, ele não é só isso aqui, essa massa encefálica que está aqui dentro. Todo esse sistema nervoso ao longo da sua espinha, por incrível que pareça, eles interferem muito em certos processamentos cognitivos. Isso não tem só a ver com a sua movimentação, né, de ligar o seu cérebro aos seus membros e tornar a movimentação possível, não, tá? Tem aspectos cognitivos que estão relacionados a esses pontos da espinha. E, inclusive, só um adendo aqui, uma curiosidade, a neurologia hoje sabe muito pouco dessa relação. Isso é uma relação que a gente verifica de forma empírica, né? Certas lesões ou certas posturas, de fato, têm interferência na sua cognição, na forma como você pensa, tá certo? Então, é muito importante tomar cuidado com isso. Agora, um outro ponto que as pessoas costumam divergir bastante, eu vou explicar os dois posicionamentos, tá? Que são os olhos, o olhar. Muita gente medita de olho fechado e muita gente também medita de olho aberto, olhando para frente, e outras ainda meditam de olho aberto, mas olhando a 2 metros assim para frente, né, para o chão. Isso tem a ver um pouco com a tradição e com o método. Se você estiver praticando Vipassana, muito provavelmente os seus professores eles vão falar para você ficar de olhos fechados, para você não se distrair. E é muito válido. Só que, de fato, você tem o problema do torpor. Né? Facilita, porque, poxa, quando a gente vai dormir, a gente fecha os olhos. Então, seu cérebro ele entende isso como um dos sinais para dormir. Então, de fato, tem essa questão. Mas tem um contorno. Ao invés de você ficar com os olhos totalmente fechados, você vai abrir só um pouquinho deles. Eu não sei se dá para ver no vídeo, tá? Porque é muito pouco, mas eu estou com os meus olhos entreabertos. Eu estou deixando entrar um pouquinho de luminosidade. Eu não estou conseguindo ver nada. Na verdade, são a forma das minhas mãos, assim, um pouco desfocadas, mas não estou conseguindo enxergar nada. Isso a gente usa para quando a gente estiver em torpor. Também, novamente, para poder afastar essa dormência. A gente deixa um pouco de luz entrar. Já a meditação de olhos abertos, ela é muito enfatizada nas tradições tibetanas, porque tem a ver com você carregar o estado meditativo para o seu dia a dia. A sua mente ela começa a acostumar. Então, eu recomendo que você comece com os olhos fechados ou semicerrados e depois de um tempo que você comece a praticar de forma aberta, né, com os olhos abertos. Isso vai facilitar o efeito de pós-meditação. Vocês lembram que eu falei lá no início do vídeo que a gente precisa aos poucos ir transferindo o estado da meditação para o dia a dia? Pois é aqui que isso é importante. Tá? Isso ajuda, vai ajudar nessa transição. Tá? Então eu recomendo que vocês comecem com o olho fechado, no máximo entreabertos, e depois, quando vocês estiverem mais avançados, e que é bem avançado mesmo, tipo 6 meses, um ano, praticando ali ferrenhamente, assiduamente, aí eu recomendo vocês praticarem com os olhos abertos, ok? Então essa é a posição do Lótus. Tá? A gente também tem a posição do Vajra, que é aquela posição japonesa clássica que a gente já viu muito em filme, em artes marciais, onde a pessoa senta, né, com as pernas dobradas para dentro, né, e aí a gente senta por cima
dos pés com as mãos aqui para frente. Eu sendo bem sincero, eu não acho também que essa posição é boa para a gente, porque ela tem também um aspecto tradicional muito forte, né? Dos países onde as pessoas estão acostumadas a sentar assim. Então eu acho que essa posição ela é ainda mais difícil para a gente aqui, que mal senta de perna cruzada a gente senta às vezes. Então é mais natural. Mas essa outra posição, a do Vajra, ela é muito incomum para nós. Então eu recomendo que você não utilize essa postura. A não ser, né, que você seja descendente de família japonesa, chinesa, e você já tem um hábito, não, aí tranquilo, beleza. Mas do contrário, tá? Sempre a posição de lótus. Mais uma coisa, se você tem algum problema que te impede de sentar na posição de lótus, você deve sentar em uma cadeira. Não tem problema, só que aí a gente vai fazer algumas adaptações. Para você sentar em uma cadeira, as suas pernas elas têm que fazer um ângulo de 90 graus. E a planta dos seus pés tem que tocar totalmente no chão, tá? Ambas têm que estar aqui, tocando no chão e as suas pernas fazendo um ângulo de 90 graus. As suas mãos você vai colocar por cima das suas coxas, tá? Dessa forma. E o resto é tudo igual. Coluna ereta, todo o resto, não muda nada, tá ok? Só que é muito importante também fazer a cadeirinha que eu falei com a coluna. Você não encostar a coluna, você ficar com a coluna ereta sem apoio, repousando em cima da lombar, como se ela fosse uma cadeirinha mesmo, curva, tá certo? Então hoje o que eu tinha para trazer para vocês é isso, tá? Eu vou tentar postar com mais frequência, a cada 2 dias, diariamente. Espero que vocês fiquem aqui no canal, que vocês gostem do meu conteúdo, ok? Muito obrigado e até a próxima.